Boa tarde, alunos. Como vão? Tudo tranquilo? Aqui tudo tranquilo também. Só a barba que cresceu um pouquinho. Por causa desses dias de quarentena, não tem barbeiro aberto, não tem nada. Então, vou ficar assim durante um bom tempo aí. Mas, a partir de hoje, pessoal, né, devido a decisões, a portarias que foram lançadas semana passada, nós vamos estar divulgando material para que vocês acessem. E agora é material novo, é conteúdo novo, né, que já fizemos toda a parte de revisão, a parte de geologia e solos, a gente já tinha feito uma revisão bastante profunda, e a partir de hoje a gente começa a falar sobre manejo de áreas degradadas. Tá? Então a gente vai iniciar nessa disciplina, né, na nossa disciplina de recuperação de áreas degradadas, um tópico especial que é manejo de áreas degradadas. Então, a partir dessa aula, a gente começa falando um pouquinho sobre história da questão ambiental, como ela começou, como ela evoluiu. Depois a gente fala um pouquinho novamente sobre geologia, um pouquinho mais sobre solo, e a gente começa a apresentar algumas técnicas de recuperação de áreas degradadas, de remediação, diversas técnicas que são utilizadas no manejo de áreas degradadas. Tá? Então, para isso, a gente vai lá no nosso quadro, né? Voltar ao nosso quadro, e vamos ter nessa semana, né, nessa quinzena, nós vamos ter 5 ou 6 aulas que vão ser referentes a esse conteúdo inicial de manejo de áreas naturais, de áreas degradadas. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro. Bom, quando a gente fala em manejo de áreas naturais degradadas, a gente começa falando de quando é que surgiu essa questão ambiental? Quem foi o primeiro que começou a discutir essa questão? Então vamos colocar aqui, partindo aqui do centro, vamos fazer um mapa mental aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre história e conceitos, tá? Ligados a áreas degradadas. Tá? Toda essa questão de áreas degradadas, ela está ligada à questão que inicia-se com os problemas ambientais que surgiram com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial lá do século XVIII, século XIX, ela começou a trazer uma série de problemas, né, para a humanidade, né? Entre esses problemas, um destaque muito grande seria a questão da poluição, entendida aqui como poluição, a alteração da qualidade do ar, da água, dos solos, né? E os processos que envolviam a degradação desse meio ambiente, ou seja, a perda das características naturais, né? A perda das características físicas, químicas, biológicas. Então, essa degradação ambiental se refere a essas questões, né? Ou seja, a perda da fertilidade do solo, por exemplo, né? A contaminação de águas por esgotos e outros problemas, né? Uma série de problemas que começaram a surgir devido ao descarte de forma inadequada de uma série de poluentes, de produtos químicos que foram direcionados diretamente aos cursos da água e aos solos sem qualquer tipo de tratamento. Tá? Isso, apesar de ter surgido lá na Revolução Industrial, em muitos casos, principalmente no Brasil, que é um país que tem um processo de industrialização tardio, esses processos ainda são muito comuns, né? E aí, a partir do século XX, de meados do século XX, começa-se a discutir algumas situações, né? Ou seja, que fatores, né? Que situações produziram uma reflexão sobre esses problemas ambientais. E aí a ONU vai nos anos 70, né, em 1972, né, fazer a primeira reunião, a primeira conferência mundial,
Isso, né, imagine isso em plena época de Guerra Fria, né? Então a ONU vai proporcionar essa primeira discussão sobre questão ambiental, né? Então, mostrando quais os problemas resultantes desse processo de industrialização, quais as consequências, quais os problemas. Tá? Os primeiros reflexos dessa situação vão surgir, por exemplo, aqui no Brasil, com a criação de uma política nacional de meio ambiente, né? Pela criação principalmente da Lei 6938, que é a primeira legislação ambiental que a gente vai ter, né? A primeira discussão sobre a questão ambiental. Então vai ser criado pelo governo federal, ainda na época da ditadura militar, da Política Nacional do Meio Ambiente. Em 1982, portanto, 10 anos depois dessa primeira reunião de Estocolmo, houve outras reuniões aqui nesse intervalo, mas vai ser discutido novamente essas questões ambientais lá no Quênia, em Nairobi, e vão ser discutidas principalmente duas situações importantes, né? A questão das unidades de conservação, né? As chamadas reservas, né? Da biosfera, parques nacionais. Então vai começar a se discutir o processo de criação de unidade de conservação, e também vai se começar a discutir, né, as questões envolvendo recuperação de áreas degradadas. Em 1986 é criado aqui no Brasil o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vai ser uma instituição criada com o objetivo de levar uma legislação, levar decisões, discutir, debater as questões ambientais em nível, né, governamental e não governamental, já que ele é composto por diversas instituições públicas e diversas instituições privadas também. Em 1992, nós vamos ter aqui no Brasil, na Rio 92, tá? Novas discussões sobre questão ambiental, e aqui basicamente se discutiu, né, apesar de vários documentos terem sido criados, mas foi discutida mais a questão da biodiversidade. Tá? Então essa biodiversidade vai ser discutida bastante nessa lei 92. De lá para cá a gente teve outras reuniões em 2002, 97, 2002, 5 anos depois, 15 anos depois, e basicamente nos últimos anos ela tem discutido mais as questões envolvendo mudanças climáticas, ou seja, né, os efeitos, né, da poluição, os efeitos do nosso modelo de desenvolvimento nas mudanças climáticas. Voltando para a nossa discussão, que é a questão das áreas degradadas, né, basicamente a gente tem 4 técnicas básicas, a gente poderia dizer. Né? Então a gente teria, né, algumas técnicas que são básicas. Então essas técnicas básicas de recuperação de áreas degradadas, a gente divide nesses 4 grupos, ou seja, a primeira técnica básica é a técnica da chamada regeneração natural. Tá? A regeneração natural consiste basicamente do isolamento e monitoramento, ou seja, deixar que a própria natureza faça o seu papel de recuperar aquela área. Tá? É um processo que talvez seja mais lento, mais demorado, mas é um processo que leva a uma recuperação. Então, basicamente, isso aqui se resolve, né, se isolando a área, né, isolar e monitorar. Ou seja, você acompanhar a evolução do processo de recuperação. Uma outra técnica muito utilizada é a revegetação. Então, o processo de revegetação é você, né, fazer o plantio dessas espécies, em que você vai buscar que o ambiente retorne à sua estabilidade
biológica, você vai tentar restaurar a estabilidade biológica daquela região. Geralmente, ela é utilizada mais em áreas que sofreram bastante desmatamento, né? Então, essas áreas que sofreram muito desmatamento, geralmente você usa o processo de revegetação buscando estabilizar as formas de vida, principalmente a vegetação daquele lugar. Uma outra técnica básica que é muito utilizada é o processo de remediação. O processo de remediação ele busca a estabilidade química, ou seja, reestabelecer na realidade, né, a estabilidade química. E esse processo de restabelecer a estabilidade química geralmente está ligada com áreas que foram contaminadas, geralmente por poluentes químicos, né? Essas áreas foram contaminadas por algum tipo de produto químico que possa ter prejudicado, né, a região. E a última técnica é a técnica da geotecnia. A geotecnia busca a estabilidade física, ou seja, que aquele ambiente retorne à sua permanência, né? Então, essa estabilidade física, ou seja, a manutenção das condições físicas do lugar. Geralmente, essa estabilidade física ela é quebrada pelos processos erosivos. Então, a erosão é um processo que leva à perda de solo, leva à perda de fertilidade do solo, leva a uma série de problemas ao declínio da produção agrícola, né? Então, buscando reestabelecer a estabilidade física, a gente pode usar técnicas de geotecnia. Então, basicamente, essas 4 técnicas que são as técnicas mais importantes nos processos de recuperação de áreas degradadas: regeneração natural, revegetar, remediar ou você utilizar técnicas de geotecnia. Quando a gente fala em áreas degradadas, né, qual é o conceito básico de áreas degradadas? Tá? Então, o conceito básico de áreas degradadas é que é aquela área que, após um distúrbio, né, após qualquer tipo de distúrbio, seja químico, seja físico, seja biológico, né, ele teve eliminado os seus meios de regeneração. Então, foram eliminados, né, os seus meios de regeneração natural. Ou seja, aquele meio ele tem dificuldade de se regenerar de forma natural. Tá? Então, para isso, a gente usa essas técnicas. Tá? Então, são áreas que apresentam baixa resiliência, ou seja, uma baixa capacidade de retornar às condições que tinha antes. Então, essa baixa resiliência é uma característica das áreas degradadas. Então, basicamente, um conceito bem simples é esse, ou seja, qualquer área que após sofrer qualquer tipo de impacto, qualquer tipo de degradação, de distúrbio, né, ela passa a ser, né, né, ter eliminado qualquer forma de você conseguir recuperá-la de maneira natural. Então, você vai utilizar essas técnicas. No caso do Brasil, né, as fontes principais de problemas ambientais, de áreas degradadas, as principais são 2. Né? Basicamente, nós temos o processo de mineração. Esse processo de mineração no Brasil, que ele é muito antigo, ele começou lá no século XVIII, né? As minas de ouro lá de Minas Gerais, elas trouxeram, né, processos de degradação intensos em algumas áreas do Brasil e que permanecem, no caso, é claro que hoje é bem mais difícil por causa das legislações ambientais, mas no Brasil tem vários lugares que
não recebe qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de monitoramento, então esse processo ainda se intensifica até hoje. E uma segunda fonte também de problemas é a questão da agricultura. Ou seja, a agricultura brasileira ela é cheia de problemas, né? Principalmente por causa de dois fatores aqui, né? Toda atividade agrícola ela inicia, né, com desmatamento, e na maioria dos casos ainda se utiliza muito no Brasil as queimadas. As queimadas elas atingem diretamente os solos. A gente poderia também acrescentar outros problemas aqui originados a partir do processo de urbanização brasileira. Ou seja, o que eu chamo de urbanização? É quando a população urbana das cidades cresce num ritmo mais acelerado que a população do campo, ou seja, você tem um crescimento muito maior das cidades, esse crescimento, na maioria das vezes, descontrolado, sem qualquer tipo de controle, e isso leva, né, a destruição de habitats, a expansão desordenada, a ocupação de áreas que não são possíveis de serem ocupadas, como, por exemplo, encostas mais íngremes, vales de cursos fluviais, de drenagem. Então, todos esses fatores aqui contribuíram de maior ou menor importância nos processos de degradação ambiental, de criação de áreas degradadas. Tá? Então, basicamente, essa primeira aula a gente tem essa caracterização básica, né, do porquê a gente tem problemas ambientais, por que esses problemas ambientais existem no Brasil. Tá? Na próxima aula a gente continua avaliando essa questão da discussão sobre problemas ambientais, né, situando, né, a questão das áreas degradadas e o uso de técnicas para a gente conseguir recuperá-las. Então, até a próxima aula, a gente se vê daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau.